Émile Durkheim, Pedagogia e Sociologia. Nota: este capítulo contém o extrato da aula inaugural de Durkheim na Sorbonne. Omite-se, na tradução, o trecho inicial de saudação a Buisson, predecessor de Durkheim, na cadeira que passava a ocupar. Omite-se, finalmente, na tradução, a parte final, referente à evolução do ensino secundário na França. Parágrafo 1º. Caráter social da educação. Até bem pouco, e ainda hoje, as exceções podem ser contadas, os pedagogistas estavam quase todos de acordo em ver na educação um fenômeno eminentemente individual. Em consequência, a pedagogia era corolário imediato e direto da psicologia, nada mais. Para Kant, como para Mill, para Ebert, como para Spencer, a educação teria como objeto primacial o de realizar em cada indivíduo, levando-os ao mais alto grau de perfeição possível, os atributos constitutivos da espécie humana em geral. Dava-se como verdade evidente, axiomática, que há uma educação, e uma só, a qual, com exclusão de qualquer outra, conviria indiferentemente a todos os homens, quaisquer que fossem as condições históricas e sociais de que dependessem. Era um ideal abstrato e único, que os teoristas da educação se propunham determinar. Admitia-se que houvesse uma natureza humana, cujas formas e propriedades seriam determinadas uma vez por todas. E o problema pedagógico consistiria em verificar de que modo a ação educativa devia exercer-se sobre a natureza do homem, assim definida. Ninguém pensava, sem dúvida, que o homem apresentasse de uma só vez, desde que entra na vida, tudo o que ele pode e deve ser. É de elementar observação que o ente humano não se constitui senão progressivamente, no curso de lentas transformações que começam no nascimento para somente chegar termo na idade madura. Mas supunha-se que tais transformações não fariam mais do que atualizar virtualidades, trazer à luz energias latentes que já existissem, pré-formadas no organismo físico e mental da criança. O educador nada teria de essencial a juntar à obra da natureza. Não criaria nada de novo. Seu papel seria limitado a impedir que essas virtualidades existentes não se atrofiassem por inação, não se desviassem da direção normal ou não se desenvolvessem muito vagarosamente. Daí não terem as condições de tempo e de lugar ou o estado social, enfim, nenhum interesse para a pedagogia. Uma vez que o homem trouxesse já consigo todos os germes de seu desenvolvimento, bastaria a observação do indivíduo para a determinação exata das regras desse desenvolvimento. O que importava era conhecer as faculdades nativas e sua natureza. Ora, a ciência que tem por objeto descrever e explicar o homem individual é a psicologia. Parecia, pois, que ela bastasse a todos os reclamos do pedagogo. Infelizmente, essa concepção da educação se acha em contradição formal com tudo quanto nos ensina a história. Não se aponta um só povo, com efeito, que a tenha posto em prática. Preliminarmente, observemos o seguinte: muito ao contrário de haver uma educação universal, adaptada a toda a espécie humana, não há, por assim dizer, sociedade em que vários sistemas pedagógicos não coexistam, funcionando paralelamente. É a sociedade formada de castas? A educação varia de uma casta a outra. A dos patrícios não é a dos plebeus. A de Brahma não é a de Sudra. Igualmente, na Idade Média, que diferença entre a cultura que recebeu o jovem pajem, instruído em todas as artes da cavalaria, e a do vilão, que não ia à escola senão para aprender alguns magros elementos do cálculo, do canto e da gramática. Não vemos, ainda hoje, a educação variar com as classes sociais e até mesmo com o habitat?
A da cidade não é a do campo, a do burguês não é a do operário. Dir-se-á que essa organização não é moralmente justificável e que tende a desaparecer. Responder a tal objeção não é difícil. É evidente que a educação de nossos filhos não deve depender do acaso que os faz nascer aqui e não acolá, nesta família e não naquela. Mas mesmo que a consciência moral de nossa época tivesse recebido a esse respeito completa satisfação, a educação não se tornaria por isso mais uniforme. Mesmo que a carreira de cada criança não fosse mais pré-determinada, ao menos em grande parte por uma cega hereditariedade, a diversidade moral das profissões não deixaria de acarretar, em consequência, uma grande diversidade pedagógica. Cada profissão constitui um meio sui generis, que reclama aptidões particulares e conhecimentos especiais, em que reinam certas ideias, certos usos, certas maneiras de ver as coisas. E como a criança deve ser preparada, em vista da função a que será chamada, a educação, a partir de certa idade, não pode permanecer mais a mesma para todos. Eis porque havemos, em todos os países civilizados, tendendo cada vez mais à diversificação e especialização. E tal especialização se torna, dia a dia, mais precoce. A heterogeneidade que assim se produz não tem como causa injustas diferenças de classe, mas nem por isso é menor. Para encontrar uma educação absolutamente homogênea e igualitária, seria preciso remontar até as sociedades pré-históricas, no seio das quais não existe diferenciação, ao menos em teoria. Mas essa espécie de sociedade não representa senão um momento ideal na história da humanidade. Ora, é evidente que tais sistemas educativos especiais não são, de modo algum, organizados em vista de fins individuais. Sem dúvida, acontece às vezes que eles realizam o desenvolvimento no indivíduo de aptidões particulares que nele estavam imanentes e que não demandavam senão oportunidade de expansão. Nesse sentido, pode-se dizer que auxiliam a realizar a natureza individual. Mas bem sabemos quanto essas vocações estritamente definidas são excepcionais. Nos casos mais frequentes, não somos predestinados, pelo temperamento ou caráter, a uma função bem determinada. O homem médio é eminentemente plástico. Pode ser utilizado com igual proveito em funções muito diversas. Se, pois, o homem se especializa e se especializa sobre tal forma ao invés de tal outra, não é por motivos que lhe sejam internos. Ele não é, nesse ponto, levado pelas necessidades de sua natureza. É a sociedade que, para poder manter-se, tem necessidade de dividir o trabalho entre seus membros e de dividi-los de certo e determinado modo. Eis porque já prepara, por suas próprias mãos, por meio da educação, os trabalhadores especiais de que necessita. É, pois, por ela e para ela que a educação se diversifica. Há mais, no entanto. Bem longe de nos aproximar necessariamente da perfeição humana, ela não se efetua, ao contrário, sem uma deformação parcial do indivíduo. E isso mesmo para se pôr em harmonia com as predisposições naturais de cada qual. Porque não podemos desenvolver com a intensidade necessária as faculdades que a nossa especialização implica, sem deixar que as outras se embotem pela inação, isto é, sem abdicar por consequência de uma boa parte de nossa natureza. Para exemplificar, o homem como indivíduo não é feito menos para agir que para pensar. Até mesmo por isso que ele é, antes de tudo, um ser vivo, e a vida é a ação. As faculdades ativas que lhe são talvez mais essenciais que as outras. Sem embargo, a partir do momento em que a vida intelectual das sociedades atinja certo grau de desenvolvimento, há e deve haver, necessariamente, homens que se consagrem de modo exclusivo ao pensamento, homens que não fazem senão pensar. Ora,
O pensamento não se pode desenvolver senão quando se desprende do movimento, senão desviando o indivíduo da ação imediata. Assim se formam essas naturezas incompletas em que todas as energias de atividade são convertidas, por assim dizer, em reflexão, e que, embora truncadas, constituem elementos indispensáveis ao progresso científico. Jamais a análise abstrata da constituição humana teria permitido prever que o homem fosse suscetível de alterar assim o que passa por ser de sua essência, nem que uma educação fosse necessária para preparar essas úteis alterações. Todavia, qualquer que seja a importância desses casos especiais, não se poderia contestar que eles não representam toda a educação. Pode-se dizer até que não se bastam a si mesmos. Onde quer que os encontremos, não divergem uns dos outros, senão a partir de certo ponto, além do qual todos se confundem. E repousam todos também sobre uma base comum. Não há povo, com efeito, em que não exista certo número de ideias, de sentimentos e de práticas que a educação deve inculcar a todas as crianças, indistintamente, qualquer que seja a categoria a que pertençam. É mesmo essa educação comum que passa geralmente por ser a verdadeira educação. Ela, por si só, parece merecer plenamente esse nome. Concorda-se em que todas as demais sejam uma espécie de preeminência. Será dela, portanto, e sobretudo, que importa saber se, como se pretende, está implicada na noção da entidade humana, ou se pode ser deduzida dessa noção. A bem dizer, a questão não existe no que concerne aos sistemas de educação que nos dá a conhecer a história. Estão eles de tal modo ligados a sistemas sociais determinados que não se podem separar de sua estrutura. Se, a despeito das diferenças que separavam o patrício da plebe, havia em Roma uma educação comum a todos os romanos. Essa educação tinha por característica a de ser essencialmente romana. Ela implicava toda a organização da cidade, ao mesmo tempo que era a sua base. E o que afirmamos de Roma pode ser repetido para todas as sociedades históricas. Cada tipo de povo tem um tipo de educação que lhe é próprio e que pode servir para defini-lo, tanto quanto sua organização moral, política e religiosa. É um dos elementos de sua fisionomia. Eis porque a educação tem variado tão prodigiosamente, segundo o tempo e o espaço. Eis porque aqui ela habitua o indivíduo a abdicar completamente de sua personalidade entre as mãos do Estado, enquanto Alhures, ao contrário, procura fazer dele um ser autônomo, legislador de sua própria conduta. Porque ela é ascética na Idade Média, liberal na Renascença, literária no século XVII, científica em nossos dias. Não é que, por uma série de aberrações, os homens tenham desprezado sua natureza de homens e necessidades dela decorrentes. Mas é que suas necessidades têm variado, e variam porque as condições sociais de que dependem as necessidades humanas não se conservaram idênticas. Mas, por inconsciente contradição, o que aceitamos facilmente para o passado, recusamos a admitir para o presente, e mais ainda para o futuro. Todos reconhecem, sem dificuldade, que em Roma ou na Grécia, a educação tinha por único objeto fazer gregos e romanos e que, por consequência, se achava solidária com todo o conjunto de instituições políticas, morais, econômicas e religiosas. Agrada-nos acreditar, porém, que a educação moderna escape à lei comum, que desde agora ela é menos diretamente dependente das contingências sociais e que, de futuro, esteja realmente libertada de tais contingências. Não repetimos, sem cessar, que desejamos fazer de nossas crianças verdadeiros homens antes de fazê-los cidadãos, e não parece que nossa
qualidade de homens seja naturalmente subtraída às influências coletivas, pois que lhe é logicamente anterior? E não seria uma espécie de milagre que a educação, depois de ter tido durante séculos em todas as sociedades conhecidas caracteres de instituição social, tivesse podido mudar assim de natureza? Semelhante transformação parecerá mais surpreendente ainda se se considerar que o momento em que ela se tenha completado é precisamente aquele em que a educação começou a tornar-se verdadeiro serviço público. Porque só depois do fim do século passado é que se vê a educação em toda a Europa tender a colocar-se sob a direção e fiscalização mais direta e efetiva do Estado. Não há dúvida em que os fins a que ela procura chegar hoje destacam-se das condições locais ou étnicas que a particularizavam antes. Os fins da educação se tornam mais gerais e abstratos, mas nem por isso se tornam menos coletivos na essência. Não é, com efeito, a coletividade que nos impõe? Não é a coletividade que nos obriga a desenvolver na criança, antes de tudo, as qualidades comuns da humanidade? Ainda mais, não somente ela exerce sobre nós, pela opinião, uma pressão moral, no sentido de assim entendermos nossos deveres de educador, como ela mesma se encarrega da tarefa. Demonstra, assim, o apreço que liga a esse trabalho. É fácil de compreender que se a coletividade chega a esse ponto, é porque se sente nisso grandemente interessada. E realmente, só uma cultura amplamente humana pode dar às sociedades modernas os cidadãos de que elas têm necessidade, porque cada um dos grandes povos europeus cobre um imenso habitat, porque eles se constituem hoje das mais diversas raças, porque o trabalho aí se divide infinitamente e os indivíduos que os compõem são de tal modo diferentes uns dos outros que não há quase nada de comum entre eles, senão a qualidade do homem em geral. Eles não poderiam, pois, guardar a homogeneidade indispensável a todo consenso social, senão com a condição de serem tão semelhantes como possível pelo único lado em que todos se parecem, isto é, tanto quanto representem atributos humanos comuns. Em outros termos, em sociedades tão diferentes, não pode haver outro tipo coletivo senão o tipo genérico do homem. Que ele venha a perder alguma coisa de sua generalidade, que se deixe empolgar por algum rodeio do antigo particularismo e ver-se-á qualquer desses grandes estados decompor-se numa multidão de pequeninos grupos fragmentários. Assim, nosso ideal pedagógico se explica por nossa estrutura social, tanto quanto o dos gregos e dos romanos não se compreenderia senão pela organização da cidade. Se nossa educação moderna não é mais estreitamente nacional, é na constituição das nações modernas que devemos procurar a explicação do fato. E ainda não é tudo. Não foi somente a sociedade que elevou o tipo humano à dignidade do modelo que o educador deve esforçar-se por formar. Mas é ela ainda que o constrói, e ela o constrói segundo as suas necessidades. Porque é um erro pensar que o indivíduo esteja todo na constituição natural do homem e que não haja outro problema senão o de descobri-lo pela observação metódica, sob o risco de comprometer-se pela imaginação, a qual, pelo pensamento, transporta ao mais alto grau todos os germes que encontra. O homem que a educação deve realizar em cada um de nós não é o homem que a natureza fez, mas o homem que a sociedade quer que ele seja. E ela o quer conforme o reclame a sua economia interna, o seu equilíbrio. Prova-o exuberantemente a maneira por que tem variado a concepção do tipo humano nas sociedades como as vemos na história. Porquanto os antigos, tanto quanto nós próprios, imaginavam transformar suas crianças em homens,
Se eles se recusavam a ver semelhantes seus nos estrangeiros, era precisamente porque, a seus olhos, tão somente a educação da cidade podia fazê-los seres verdadeira e propriamente humanos. Apenas eles concebiam a humanidade a seu modo, modo que não é o nosso de hoje. Toda transformação, mais ou menos importante na organização de uma sociedade, apresenta, como efeito, uma mudança de igual importância na ideia que o homem deve fazer de si mesmo. Se, sob a pressão do aumento da concorrência, o trabalho social se especializar mais ainda que hoje, a especialização de cada operário será, em consequência, mais marcada e mais precoce. O círculo das coisas que a educação comum compreende se restringirá mais ainda, e o tipo humano perderá alguns de seus caracteres hoje julgados essenciais. Não há muito, a cultura literária era considerada como elemento essencial na cultura humana. Agora nos aproximamos de uma época em que ela não será, talvez, senão uma especialidade. Da mesma forma, se existe uma hierarquia reconhecida entre nossas faculdades, se alguma entre elas atribuirmos uma espécie de preeminência, razão porque desenvolvemos mais que as outras, não é porque a natureza por si mesma lhe tenha para todo o sempre marcado esse lugar eminente, mas é porque ela apresenta para a sociedade do momento o mais alto e assinalado valor. Dado que a escala desses valores varia necessariamente com as sociedades, essa hierarquia nunca é a mesma em dois momentos diversos da história. Ontem era a coragem que estava em primeiro lugar, com todas as qualidades que a virtude militar implica. Hoje é o pensamento e a reflexão. Amanhã será talvez a delicadeza do gosto, a sensibilidade educada para as coisas da arte. Assim, no presente como no passado, nosso ideal pedagógico, até nas minúcias, é obra social. É ela que nos traça o modelo do homem que devemos ser, e nesse modelo vem se refletir todas as particularidades de sua organização. Parágrafo 2º. Importância da ação educativa. Podemos agora resumir o pensamento do parágrafo anterior. Longe de ter por objeto único ou principal o indivíduo e seus interesses, a educação é, acima de tudo, o meio pelo qual a sociedade renova perpetuamente as condições de sua própria existência. A sociedade não pode viver sem que exista entre seus membros suficiente homogeneidade? A educação perpetua e reforça essa homogeneidade, fixando com antecedência na alma da criança as similitudes essenciais que a vida coletiva supõe. De outra parte, porém, verifica-se que em certa diversidade a cooperação é impossível? A educação assegura a persistência dessa diversidade necessária, apresentando ela própria diversidade e especialização. A educação consiste, pois, sob qualquer de seus aspectos, numa socialização metódica de cada nova geração. Já afirmamos que, em cada um de nós, existem dois seres que, embora não possam ser separados senão pela imaginação, ainda assim não deixam de ser distintos. Um é constituído de todos os estados mentais que não se relacionam senão conosco mesmo e com os acontecimentos de nossa vida pessoal. É o que se poderia chamar de ser individual. O outro é um sistema de ideias, sentimentos e de hábitos que exprimem em nós não a nossa individualidade, mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte. Tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas de toda a espécie. Seu conjunto forma o ser social. Constituir este ser em cada um de nós, tal é o fim da educação. É por aí, aliás, que melhor se revela a importância e a fecundidade do trabalho educativo. Na verdade, não somente esse ser social não nasce com o homem,
não se apresenta na constituição humana primitiva, como também não resulta de desenvolvimento espontâneo. Espontaneamente, o homem não se submeteria à autoridade política, não respeitaria a disciplina moral, não se devotaria, não se sacrificaria. Nada há em nossa natureza congênita que nos predisponha a tornar-nos necessariamente servidores da divindade ou de emblemas simbólicos da sociedade, a render-lhes culto, a nos privarmos em seu proveito ou em sua honra. Foi a própria sociedade que, à medida que se foi formando e consolidando, tirou de seu próprio seio estas grandes forças morais, diante das quais o homem sentiu a sua inferioridade. Ora, se faz exclusão das vagas e incertas tendências sociais devidas à hereditariedade, a criança, ao entrar na existência, não traz mais do que a sua natureza de indivíduo. A sociedade se encontra, pois, em face de cada nova geração, como que em face de uma tábula rasa, sobre a qual será preciso construir quase tudo de novo. Será preciso que, pelos meios mais rápidos, ela acrescente ao ser egoísta e associal que acaba de nascer uma natureza capaz de aceitar a vida moral e social. Eis aí a obra da educação. Basta enunciá-la assim para que se perceba toda a sua grandeza. A educação não se limita a desenvolver o organismo, no sentido indicado pela natureza, a tornar tangíveis os germes ainda não revelados, à procura de oportunidade para isso. Ela cria no homem um ser novo. Esta virtude criadora é, aliás, o apanágio da educação humana. De espécie muito diversa é a que recebem os animais, se é que se possa dar o nome de educação ao treinamento progressivo a que são submetidos por seus maiores. Nos animais pode-se apressar o desenvolvimento de certos instintos adormecidos, mas nunca iniciá-los numa vida inteiramente nova. O treinamento pode facilitar o trabalho de funções naturais, mas nunca criar nada de novo. Instruído por sua mãe, o passarinho pode vir a voar mais cedo ou fazer o ninho, mas pouco aprende além do que poderia descobrir por si mesmo. É que os animais ou vivem fora de qualquer estado social ou formam estados muito simples, que funcionam graças a mecanismos instintivos que cada um traz em si, constituídos perfeitamente desde o seu nascimento. A educação não poderá, nesse caso, ajuntar nada de essencial à natureza, porquanto esta parece bastar à vida do grupo quanto basta a do indivíduo. No homem, ao contrário, as múltiplas aptidões que a vida social supõe, muito mais complexas, não podem organizar-se em nossos tecidos, aí se materializando sob a forma de predisposições orgânicas. Segue-se que elas não podem transmitir-se de uma geração a outra por meio da hereditariedade. É pela educação que essa transmissão se dá. Uma cerimônia existente num grande número de sociedades põe em evidência este traço distintivo de educação humana e mostra-nos, mesmo que o homem teve dela, desde logo, o sentimento. Refiro-me à cerimônia da iniciação. Ela se realizava uma vez terminada a educação. Geralmente encerrava um último período em que os antigos davam a última demão à formação do jovem, revelando-lhe as crenças fundamentais e os ritos sagrados de maior significação da tribo. Uma vez submetida a ela, o indivíduo tomava o seu lugar na sociedade, deixava a companhia das mulheres, no meio das quais tinha passado a infância. Tinha então lugar indicado entre os guerreiros. Ao mesmo tempo, tomava consciência do seu sexo, de que passava a ter todos os direitos e deveres, tornava-se homem e cidadão. Ora, é crença universalmente difundida em todos os povos que o iniciado, pelo simples fato da iniciação, tornava-se homem inteiramente novo, mudava de personalidade, tomava outro nome, e é bem sabido que o nome não era então considerado como simples signo verbal, mas como um elemento essencial da pessoa. A iniciação
era considerada como segundo nascimento. Tal transformação, o espírito primitivo a representava simbolicamente, imaginando que um princípio espiritual, uma espécie de nova alma, vinha encarnar-se no indivíduo. Mas, se separarmos dessa crença as formas míticas que a envolvem, não vimos a encontrar sob um símbolo de fácil decifração essa ideia ainda obscuramente entrevista da educação que cria um ente novo? Esse ente, é evidente, representa o homem social. Entretanto, podem objetar-nos se realmente para as qualidades morais é assim, porquanto elas nos veem limitar a atividade e por isso mesmo só podem ser suscitadas por uma ação vinda de fora. Outras qualidades não haverá em que todo homem se interessa em adquirir e espontaneamente procura? Sim, tais são as diversas qualidades da inteligência que melhor lhe permitem adaptar a conduta à natureza das coisas. Tais são também as qualidades físicas e tudo quanto contribua para a saúde e vigor do organismo. Para essas, pelo menos, parece que a educação não faz senão ir adiante do que a natureza conseguiria por si mesma. Mas ainda assim, para esse estado de perfeição relativa, a sociedade concorre muito. Apressa aquilo que, sem o seu concurso, só muito lentamente se daria. Mas, o que demonstra claramente, apesar das aparências que aqui, com malhures, a educação satisfaz, antes de tudo, as necessidades sociais, é que há sociedades nas quais esses predicados não são cultivados. E mais, que eles têm sido muito diversamente compreendidos segundo os diversos grupos sociais considerados. É preciso saber que as vantagens de uma sólida cultura intelectual nem sempre foram reconhecidas por todos os povos. A ciência, o espírito crítico, que hoje tão alto colocamos durante muito tempo, foram tidos como perigosos. Não conhecemos o dito que proclama bem-aventurados os pobres de espírito? Convém não acreditar que esta indiferença para o saber tenha sido artificialmente imposta aos homens com violação de sua própria natureza. Por si mesmos, eles não teriam nunca desejo algum de ciência, simplesmente porque as sociedades de que faziam parte não sentiam dela necessidade absolutamente nenhuma. Pelo contrário, para poder viver, elas tinham, antes de tudo, necessidade de tradições fortes e integralmente respeitadas. Ora, a tradição não desperta, mas tende até a excluir o pensamento e a reflexão. O mesmo se pode dizer para as qualidades físicas. Que o estado do meio social incline a consciência pública para o ascetismo e a educação física será espontaneamente relegada para o último plano. Foi o que se produziu nas escolas da Idade Média. Daí, segundo as correntes da opinião, a cultura física ser entendida dos mais diversos modos. Em Esparta, tinha ela, por fim, endurecer os membros à fadiga. Em Atenas, era um meio de desenvolver harmoniosamente o corpo. No tempo da cavalaria, pedia-se-lhe que formasse guerreiros ágeis e flexíveis. Mas hoje, ela não tem senão o fito higiênico e se preocupa essencialmente em conter os desastrosos efeitos de uma cultura intelectual muito intensa. Ainda que tais qualidades pareçam, à primeira vista, desejáveis por si mesmas, o indivíduo não as procura senão quando a sociedade o leve a isso, e o faz da maneira pela qual ela lhe prescreve. Vede bem até que ponto a psicologia é, assim, incompleta para resolver as questões que a pedagogia se propõe. Não somente, como já demonstramos, é a sociedade que traça ao indivíduo o ideal que ela deve realizar pela educação, mas ainda na natureza individual não há tendências determinadas, estados definidos que sejam como que uma primeira aspiração para esse ideal, ou de que possam ser julgadas como a forma interior antecipada.
Não é que não existam em nós capacidades muito gerais, sem as quais esse ideal seria evidentemente irrealizável. Existem sem dúvida. Se o homem pode aprender a sacrificar-se, é porque não é incapaz de sacrifício. Se pode submeter-se à disciplina da ciência, é porque não é absolutamente incapaz disso. Só pelo fato de fazermos parte integrante do universo, pertencemos a alguma coisa que já não somos nós mesmos. Há, assim, uma primeira impersonalização que nos prepara para o desinteresse. Igualmente, pelo simples fato de pensarmos, temos certa inclinação para conhecer. Mas, entre essas vagas e confusas predisposições, mescladas, aliás, de toda sorte de predisposições contrárias, e a forma tão definida e tão particular que elas tomam sobre a ação da sociedade, vai um abismo. Mesmo a análise mais penetrante será impossível perceber de antemão nesses germes indistintos o que se tornarão eles uma vez que a coletividade os tenha fecundado. Porque esta não se limita a dar-lhes o relevo que lhes falta. Ela lhes acrescenta alguma coisa, acrescenta-lhes a sua energia própria e por isso mesmo as transforma, tirando delas efeitos que não estavam no conteúdo primitivo. Mesmo quando a consciência individual não guarde mais mistérios para nós, mesmo quando a psicologia for uma ciência acabada, ela não nos poderá informar quanto aos fins de educação. Só a sociologia nos auxiliará a compreendê-los, seja relacionando-os com os estados sociais de que dependem e que exprimem, seja para nos auxiliar a descobri-los, quando a consciência pública, conturbada e incerta, não saiba mais quais devem ser esses fins. Parágrafo 3º. Fins e meios da educação. Mas, se o papel da sociologia é preponderante na determinação dos fins que a educação deve atingir, terá ela mesma importância no que diz respeito aos meios? Não. Aqui a psicologia retoma seus direitos. Se o ideal pedagógico exprime, antes de tudo, as necessidades sociais, ele não se pode realizar senão nos indivíduos e pelos indivíduos. Para que esse ideal seja alguma coisa além de simples concepção abstrata, vã injunção da sociedade a seus membros, será preciso encontrar um meio de conformar o psiquismo da criança a esse ideal. Ora, o psiquismo tem leis próprias que será preciso conhecer para que o possamos modificar. Para poder excitar a atividade a desenvolver-se em certa direção, faz-se mister saber ainda quais as molas que a movem e qual a sua natureza. Porque só assim será possível aplicar um conhecimento de causa à ação que convém. Trata-se, por exemplo, de despertar o amor da pátria ou o sentimento de humanidade. Seremos capazes de dirigir a sensibilidade moral dos alunos, num ou noutro sentido, tanto quanto conhecermos o conjunto de fenômenos a que se dá o nome de tendências, hábitos, desejos, emoções, etc., suas condições e forma sob a qual se manifestem na criança. Conforme se veja nas tendências infantis, o produto de experiências agradáveis ou desagradáveis que a espécie pôde colher, ou, ao contrário, um fato primitivo anterior aos estados afetivos que lhe acompanham o funcionamento, maneiras muito diversas serão aconselháveis na educação. Ora, é a psicologia infantil que toca a solução destes problemas. Se ela é incompetente para fixar os fins, por isso que o fim da educação varia com os estados sociais. Não resta a menor dúvida que desempenha papel de grande importância na constituição dos meios, isto é, do método. Mesmo quando algum processo não se possa aplicar do mesmo modo a crianças diversas, será ainda a psicologia que devemos recorrer. Ela nos auxiliará a reconhecer os diversos tipos de inteligência e de caráter. Nesse particular, estamos longe ainda, infelizmente,
dos grandes recursos que a psicologia mais tarde nos fornecerá. Não devemos desconhecer os serviços que a pedagogia pode prestar à ciência do indivíduo e nós nos empenhamos em demonstrar a importância dessa colaboração. No entanto, cremos ainda que, mesmo no círculo de problemas em que ela pode utilmente esclarecer o pedagogo, não deverá desprezar as luzes da sociologia. Por isso que os fins da educação são sociais. Os meios pelos quais esses fins podem ser plenamente atingidos devem ter necessariamente caráter social. E, na verdade, entre todas as instituições pedagógicas, não há uma só, talvez, que não seja análoga a uma instituição social de que ela reproduza, sob forma reduzida e como que condensada, os traços capitais. Há uma disciplina na escola como na cidade. As regras que fixam os deveres aos escolares são comparáveis às que prescrevem ao homem feito a sua conduta. As penas e as recompensas que lhes estão ligadas, como consequência, não deixam de ter semelhança com as penas e recompensas que dão sensação às leis dos adultos. Ensinamos às crianças a ciência feita, mas a ciência que se faz é ensinada também. Ela não fica encerrada no cérebro dos que a concebem. Ela não se torna verdadeiramente ativa, senão pela condição de ser comunicada aos outros homens. Ora, essa comunicação que põe em jogo todo um complexo de mecanismos sociais constitui um ensino que, por se dirigir ao adulto, nem por isso difere do que a criança recebe do mestre-escola. Não se diz, aliás, que os sábios são os mestres de seus contemporâneos, e não se dá o nome de escolas aos grupos que se formam em torno deles? Os exemplos poderiam ser multiplicados. Como a vida escolar não é senão o germe da vida social, e como esta não é senão o desenvolvimento daquela, os principais processos pelos quais uma funciona devem ser encontrados na outra. Pode-se, pois, esperar que a sociologia, ciência das instituições sociais, nos auxilie a compreender melhor o que são as instituições pedagógicas e a conjecturar o que devam ser elas, para melhor resultado do próprio trabalho. Tanto mais conheçamos a sociedade, tanto melhor chegaremos a perceber o que se passa nesse microcosmo social que é a escola. Ao contrário, vede com que prudência e com que medida, mesmo quando se trate da determinação dos processos, convém utilizar os dados da psicologia. A ela, por si só, não poderíamos pedir os elementos necessários à organização de uma técnica que, por definição, tem o seu protótipo não no indivíduo, mas na coletividade. Por outro lado, os estudos sociais de que dependem os fins pedagógicos não limitam sua influência na determinação desses fins. Interessam a concepção do método, porque a natureza dos fins implica, em parte, a dos meios. Se a sociedade, por exemplo, se orienta num sentido individualista, todos os processos de educação que possam ter como consequência o menor apreço da espontaneidade interna perecerão intoleráveis e serão afastados. Ao contrário, se sob a pressão de circunstâncias duráveis ou passageiras, ela sente a necessidade de impor a todos um conformismo rigoroso, tudo o que possa provocar a iniciativa da inteligência será proscrito da escola. De fato, todas as vezes em que o sistema educativo é profundamente transformado, isso se dá sob a influência de alguma das grandes correntes sociais de ação generalizada na vida coletiva. Não foi depois de descobertas psicológicas que a Renascença opôs aos processos educativos da Idade Média um conjunto de novos processos. O que aconteceu foi que, após as transformações sobrevindas na estrutura das sociedades europeias, uma nova concepção do homem e de seu lugar no mundo acabara de surgir.
Do mesmo modo, os pedagogos que, nos fins do século XVIII ou começo do XIX, empreenderam substituir o ensino abstrato pelo ensino intuitivo, representavam, antes de tudo, o eco das aspirações de seu tempo. Nem Beisidol, nem Pestalozzi, nem Froebel eram grandes psicólogos. O que há de comum e saliente nas doutrinas desses pedagogos é o respeito pela liberdade interior, este horror por toda e qualquer compressão, este amor do homem e, por consequência, da criança, em que se funda o moderno individualismo. Parágrafo 4º, conclusão. Assim, qualquer que seja o aspecto sob que a educação se examine, ela se nos apresenta sempre com as mesmas características. Quer se trate dos fins a que vise, quer se trate dos meios que empregue, é sempre as necessidades sociais que ela atende. São ideias e sentimentos coletivos o que ela exprime. Não há dúvida que o indivíduo disso aproveita. Não reconhecemos expressamente que devemos à educação o melhor de nós mesmos? Mas essa parte melhor de cada um de nós é de origem social. É, pois, ao estudo da sociedade que o pedagogo deve voltar-se, pois somente nele encontrará a razão de ser de suas especulações. Sem dúvida, o psicólogo poderá indicar-lhe qual seja o melhor modo de aplicar à criança os princípios estabelecidos. Porém, não poderá nunca assentar por si só os fins do trabalho da educação. Acrescento, para concluir, que o estudo social da educação surgiu em nossos dias. Quando a sociedade se encontra em período de estabilidade relativa, de equilíbrio temporário, como, por exemplo, o da sociedade francesa do século XVII. Quando, em consequência, um sistema de educação se tenha estabelecido por tempo igual, sem contestação alguma, as únicas questões importantes que aparecem são as de mera aplicação. Nenhuma dúvida grave se levanta, então, seja quanto aos fins a serem atingidos, seja quanto à orientação geral do ensino. Não pode haver controvérsia senão sobre a melhor maneira de pôr em prática os processos didáticos habituais, e tais dificuldades a psicologia, por si mesma, pode resolver. Que essa segurança intelectual e moral não é de nossos dias, não será preciso assinalar. É, há um tempo, a miséria e a grandeza do momento histórico que vivemos. As transformações profundas que as sociedades contemporâneas têm experimentado e estão para experimentar necessitam de transformações correspondentes nos planos de educação. Se sentimos que essas transformações são fatais, não sabemos, porém, de maneira precisa quais serão elas. Quaisquer que possam ser as convicções particulares dos indivíduos ou dos partidos, a opinião pública continua indecisa e ansiosa. O problema pedagógico já não nos aparece com a mesma serenidade que se propunha aos homens do século XVII. Não se trata de realizar ideias formadas, mas de encontrar mesmo ideias que nos guiem. E como descobri-las, se não remontarmos até a origem mesma da vida educativa, isto é, a evolução da vida social? É a sociedade, pois, que devemos interrogar. São as suas necessidades que devemos conhecer, porquanto a elas é que nos cumpre atender. Limitar-nos a olhar para dentro de nós mesmos seria desviar nossos olhos da realidade que nos importa atingir. E isso nos colocaria na impossibilidade de nada compreender do movimento que arrasta o mundo ao redor de nós e nós próprios com ele. Não cremos, pois, obedecer a simples preconceito, nem ceder à estima imoderada pela ciência que temos cultivado, afirmando que jamais a cultura sociológica foi tão necessária ao educador como hoje. Não é que a sociologia nos possa pôr a mão
processos acabados, nos quais nos possamos servir sem maior exame. Existem, aliás, processos desse gênero? Mas a sociologia pode alguma coisa mais e com mais proveito. Pode fornecer-nos o de que mais instantemente temos necessidade. Um corpo de ideias, diretrizes que sejam a alma de nosso labor e que o sustenham, deem nítida significação à nossa atividade e nos prendam a ela. Tal condição é indispensável à proficuidade de toda e qualquer ação educativa.